OVNIs e presidentes da República do Brasil. O que tem a ver uma coisa com outra? Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje a gente está com um assunto interessante para vocês: OVNIs e presidentes da República. O que tem a ver uma coisa com outra? O que a gente sabe aí é que muitos dos presidentes da República, muitos dos nossos governantes do Brasil já tiveram acesso a documentações e informações de OVNIs ao longo dos seus mandatos. E hoje, nessa primeira parte desse programa, eu vou estar falando de 3 presidentes que tiveram algum tipo de envolvimento com o fenômeno OVNI. Nós vamos começar primeiramente com o presidente Juscelino Kubitschek, que governou de janeiro de 1956 até janeiro de 1961. O presidente Juscelino Kubitschek, ele era muito popular, ele era um médico, que exerceu o seu governo e ele era muito popular, conversava muito com as pessoas, era muito articulado politicamente também, foi o presidente que construiu Brasília e ele ficou conhecido na ufologia brasileira principalmente pelo caso de Trindade. O que foi o caso de Trindade? Foram fotografias que foram tiradas pelo Almiro Baraúna, isso em janeiro de 1958, quando eles estavam fazendo uma expedição da Marinha para a Ilha de Trindade, e durante essa expedição, algumas pessoas dentro do navio, civis, militares, chegaram a observar um fenômeno luminoso, um OVNI, e o Almiro Baraúna, que era um fotógrafo, ele tirou algumas fotografias. Eu vou mostrar para vocês aí algumas fotografias históricas que nós temos aqui nos nossos arquivos. Inclusive, essa daqui é uma foto que o próprio Almiro Baraúna cedeu na época. É uma fotografia do objeto voador em forma de Saturno que ele tirou naquela época, que tem uma ampliação desse objeto. E eu tenho outras fotografias aqui também da tripulação no navio. É bem interessante, que são fotos de época, fotografias preto e branco. E o Almiro Baraúna é esse aqui que vocês estão vendo nessa fotografia. É esse de óculos aqui. Ele que foi o fotógrafo. Tem essa fotografia também, onde aparece aqui, inclusive, um representante da aeronáutica. Eles eram todos amigos, e tinha o pessoal também da Marinha lá no navio. O que aconteceu? Essa foto, ela é bem polêmica. Quando ela foi tirada, foi pedido um sigilo pela Marinha até que fosse analisado para ver se aquilo ali realmente era um objeto voador não identificado, era alguma outra coisa. Tem um amigo do Almiro Baraúna que estava no navio também, que é o Amilar. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo porque ele trabalhava na parte de câmbio, na Cassex do Banco do Brasil. E em certa ocasião eu conversei com ele, ele falou o seguinte, que realmente eles viram um objeto acinzentado, diferente no céu, e quando o Almiro Baraúna pegou sua máquina fotográfica e começou a tirar as fotos, depois parece que as fotos foram reveladas dentro do próprio navio. Só que ninguém viu essas fotografias reveladas. Depois que o assunto ganhou a mídia, o que aconteceu? Essas fotos vieram à tona e o próprio Amilar viu essas fotografias e ele me falou o seguinte, que o objeto que estava nas fotos do Almiro Baraúna não era o objeto que eles viram naquela ocasião. Então ficou a dúvida ali se o Almiro Baraúna de repente tivesse feito uma trucagem, uma montagem fotográfica em cima dessas fotos. O fato é que a fotografia ganhou o mundo, vários grupos analisaram as fotografias, alguns deram como autêntica, outros como não era autêntico, que era uma montagem. O próprio Almiro Baraúna não tinha uma reputação boa, porque no passado ele já tinha fraudado algumas fotografias
então ficou o assunto meio complicado. Mas como que o presidente Juscelino Kubitschek teve envolvimento nesse caso? Ele ficou sabendo, né, pela Marinha, as fotos começaram a rodar o governo ali, porque geralmente quando acontece um fato diferente relacionado a OVNI, o presidente também ele é comunicado. Então ele já teve ali de primeira mão cópias dessas fotografias. E ele estava em Petrópolis num final de semana, junto com o Paulo Bittencourt e a Niomar, que era do jornal Correio da Manhã. E lá, como eles eram muito amigos, tinham inclusive feito a campanha política conjuntamente, ele acabou dando 2 fotografias para esses repórteres aí do Correio da Manhã e eles, por decisão deles, acabaram publicando o fato, né? Depois os outros jornais também publicaram assim. Esse fato foi divulgado por muitos jornais, periódicos na época, tanto nacionais como internacionais. O próprio jornal, por exemplo, O Cruzeiro, também dedicou algumas páginas para esse interessante fato que aconteceu em 1958. E dizem aí as más línguas que o presidente Juscelino Kubitschek tinha assim um compromisso com a população. E um fato dessa natureza ele não ia deixar passar em branco. Pelo que a Marinha, ela com certeza, pelos normativos e tudo mais, deixaria isso aí em oculto. Mas não deu para tapar o sol com a peneira e naquela época o assunto, né, o caso do OVNI de Trindade bombou muito na imprensa. O presidente Juscelino Kubitschek fez a liberação dessas fotos no dia 20 de fevereiro de 1958. Por quê? Porque ele era contra a Marinha. Naquela época, os militares era como se fosse um partido político também. E ele queria a liberação desse assunto, em contrapartida que a Marinha queria ocultar o assunto. Mas esse caso de Trindade não é o caso mais importante. O Juscelino Kubitschek ele já estava de olho quando aconteceu esse fato ufológico ali em 1958. Mas por que ele estava antenado, né, nessas fotografias? Queria saber tudo sobre OVNIs. Inclusive ele deu depoimento por uma televisão na época, falando vários aspectos, o que ele pensava a respeito dos OVNIs. Mas por que isso? Porque no ano antes, ou seja, em 1957, vários quartéis foram sobrevoados por OVNIs em novembro de 1957. E o presidente Juscelino Kubitschek ficou sabendo também a respeito de um desses casos. Eu vou falar para vocês aí um desses casos que eu consegui dos arquivos da Aeronáutica lá de Pernambuco, né, especificamente de Recife, e ele conta que um objeto desse chegou inclusive a ficar em cima do paiol, onde tem as armas ali, e jogava um foco em cima do paiol. Desse caso específico que aconteceu dentro de uma instalação militar do Exército lá em Recife, saíram várias matérias de jornais. Por exemplo, disco voador provoca inquérito militar no Recife, né? Então tem vários militares aí que viram esse objeto. Esse fato aconteceu no dia 18 de novembro de 1957. Consta aqui inclusive que o Cabo Oliveira, que estava ali na guarda, ele viu o objeto ficar em cima do paiol de armas e projetar um foco de luz muito luminoso. Ele disse que daria para ver até um pequeno objeto no chão devido à intensa claridade dessa luz. Tem um outro jornal aqui que saiu: estranhos objetos observaram o quartel por mais de 1 hora. Ou seja, foi um fato muito importante, impressionante e que estava ali gerando certa preocupação com a segurança, já que era um objeto que estava em cima de instalações militares. Tem um outro recorte de jornal do dia 9 de dezembro de 57 que fala: estranho objeto sobre o QG da 6ª Região. Né? E aí são vários recortes aqui de jornais que saíram na época sobre esse caso
Interessantíssimo. Ó, esse aqui é interessante também. Estranhos objetos observaram o quartel por mais de 1 hora. Tem fotos aqui dos militares também, que naquela época deram depoimentos, e isso daí causou uma certa preocupação com a segurança. E foi comunicado também ao Juscelino Kubitschek em 1957. O que nós conseguimos desse caso, que é interessante? Tivemos acesso a essa pasta, né, onde tinha esses recortes de jornais. Provavelmente deve ter sido feito um inquérito, pelo menos jornais falam que foi feito um inquérito, embora depois aparece um outro recorte de jornal que fala que era um inquérito fantasma, ou seja, que eles acabaram não fazendo esse inquérito sigiloso do caso do aparecimento desse OVNI lá no quartel de Guararapes, né, que era o 14º RI, né, Regimento de Infantaria lá do Exército. O que aconteceu alguns anos atrás? Eu conheci o professor Luiz Maltês lá de Santos, ele já é falecido, e durante a nossa convivência, ele me falou desse caso. Ele conheceu um desses militares. Vou colocar na tela aí um croquis que foi feito por um desses militares na época. E então é um desenho bem interessante, um objeto que tinha algumas espécies de janelas, tinha luzes avermelhadas, alaranjadas e projetava um foco, né, de luz amarelado para baixo, né? E aqui diz inclusive iluminou o paiol, data 18/11/1957. Então, é só para vocês terem uma ideia que o presidente Juscelino Kubitschek se interessava por OVNIs e estava antenado com tudo isso, assim como vários outros presidentes do Brasil também tiveram algum tipo de envolvimento. Agora, a gente vai ver outro presidente da República. Este próximo presidente é o Arthur Costa e Silva, que governou o Brasil no período de março de 1967 até agosto de 1969. O que aconteceu nessa época? A gente tinha aí o AI-5, tinha também a criação, né, teve a criação do CIOANI, que é a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, no 4º Comar. O brigadeiro José Vaz da Silva criou esse órgão, a CIOANI. Ele criou esse órgão porque nos anos de 1968 e 69 houve uma invasão de OVNIs no nosso país. Vários estados foram sobrevoados e o José Vaz da Silva, o brigadeiro, ele destacou uma equipe para fazer essas investigações e registrar isso aí tudo com metodologia científica, né? Mas o que eu tenho de interessante aí para mostrar essa ligação do fenômeno OVNI com o presidente Arthur Costa e Silva? O interessante desse recorte aqui é que ele está numa pasta de OVNI do NCISA, que é da Aeronáutica. Ele foi liberado, né, já para a população, tá lá no Arquivo Nacional. E o que ele traz no seu conteúdo? Ele não fala de OVNI. Então, por que estaria numa pasta onde tem vários outros recortes falando de avistamentos, né, de contatos com OVNIs e discos voadores? Porque certamente o conteúdo dessa matéria de jornal aqui, ela fala de uma reunião onde o Arthur Costa e Silva, o presidente da República, estava reunido com ministros militares para tratar de um determinado assunto. Para a gente não perder o conteúdo desse recorte, eu vou ler para vocês. Diz assim, ele é datado do dia 14 de maio de 1969, é um recorte do jornal Estado de São Paulo, e ele fala o seguinte, o título, Ministros Militares com Costa, que é o presidente Arthur Costa e Silva. E aí ele fala o seguinte, da sucursal de Brasília, após os despachos individuais de ontem, ou seja, 13 de maio de 1969, o presidente Costa e Silva reuniu-se por mais de 1 hora com ministros militares assessorados
pelo chefe do gabinete militar, que era o general Jaime Portela. O objetivo dessa reunião foi mantido em sigilo. Ou seja, se esse recorte estava numa pasta de OVNI, significa que o conteúdo dessa reunião só pode ter alguma coisa relacionada a OVNIs. Eu tentei procurar, né, e de várias formas, tentar conseguir uma cópia da ata dessa reunião. Uma das primeiras petições que nós fizemos foi em 2015, e na petição que eu pedi o seguinte, solicito cópia da ata de reunião que teria durado mais de 1 hora, ocorrida no dia 13 de maio de 69, após os despachos individuais entre o presidente da República Costa e Silva com os ministros militares, assessorados pelo chefe de gabinete militar, general Jaime Portela. O que eles me responderam? Eles não me forneceram essa ata, o que eu achei absurdo, mas eles falaram o seguinte: informamos que o documento solicitado não foi encontrado e que os documentos do período teriam sido encaminhados ao Arquivo Nacional. Eu fiz uma petição para o Arquivo Nacional e o Arquivo Nacional também não achou nada lá. Ele disse que deveria estar na Casa Militar, junto às coisas da Presidência da República. Ou seja, todas as atas de reuniões estão lá. Agora, por que essa em específico eles não quiseram me dar cópia desse material? O que será que tem de tão importante ali relacionado a OVNIs? Que isso é certeza que está relacionado a OVNI, que tem nessa reunião. O que eu fiz depois? Agora no ano de 2020, eu fiz uma nova solicitação no dia 15 de agosto de 2020 e eles me responderam um pouquinho diferente. Colocaram assim: prezado cidadão, em aferição ao contido no NUP 00077002418-2020-10, esclarecemos que no acervo e na base de dados da Biblioteca da Presidência da República não existem informações sobre a sua solicitação. Ou seja, novamente eu pedi a ata, tudo, e é absurdo. Onde foi parar essa ata? Ou eles não estão querendo fornecer esse tipo de coisa? Com certeza tem alguma coisa interessante lá, mas nós, meros mortais, não temos acesso a esse material. Mas eu tenho certeza que o presidente Arthur Costa e Silva tinha conhecimento das coisas de OVNIs, principalmente porque ele era um militar no poder. Então ele era bem articulado aí com os militares e sabia de tudo a respeito desse assunto. Quem sabe um dia essas atas não venham à tona e a gente fique sabendo o conteúdo. Será que era algum caso específico que aconteceu? Será que seria algumas tratativas a respeito da CIOANI, da Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados? Talvez jamais a gente saiba disso. Mas quem sabe aí, você que está me assistindo, não dá uma incomodada lá no governo, dá uma fuçada e de repente descobre alguma coisa. Porque o meu nome já está marcado lá. Então fica difícil. Toda vez que eu peço alguma coisa, eles falam que não existe, que queimou no incêndio, que perdeu na enchente. Ou seja, são as desculpas mais descabidas. Agora a gente vai falar de um outro presidente militar. Este outro presidente, que também era um militar, ele governou o país de março de 1974 até março de 1979. É o Ernesto Geisel, né? Ele também sabia das coisas de OVNI. Ele, como um militar também, ele seguiu ali a escola, né, dos outros presidentes ali, e quando ele entrou no poder, com certeza ele já se inteirou das coisas de OVNIs. Existem no gabinete dele, inclusive dispostos lá no Arquivo Nacional, se você procurar com cuidado, você vai achar várias cartas endereçadas ao Ernesto Geisel que falam sobre OVNIs, petições do caso Trindade, por exemplo, feito pelos Estados Unidos. Então tenho pelo menos aqui duas cartas, não, tem um pouquinho mais, mas duas cartas aqui, uma datada de dezembro, 15 de dezembro
de 1976. Então tem aqui o conteúdo dela em inglês, e tem uma outra aqui do dia 6 de março de 1976 também, endereçado ao Ernesto Geisel, né? Então tem algumas cartas ali também que ele recebia de um pessoal que era meio alucinado, assim, né? Então tinha um pessoal lá que falava de coisas de OVNIs também, que via isso, que via aquilo, tal, e ficava lá até na parte das cartas dele que não tinha tanto interesse, coisas exóticas, vamos dizer assim, né? Mas tem algumas petições que são interessantes. Então ele estava inteirado, sim, o governo brasileiro, através do seu presidente, ele tinha todo o interesse em OVNIs. E agora eu vou mostrar um negócio para vocês que é bem interessante, que aconteceu no governo do Ernesto Geisel. Foi um ano antes dessas cartas, que essas cartas são de 1976, mas foi em 1975. O que aconteceu? Nós temos em nossas mãos rico material, são várias páginas de material que nós conseguimos de 1975 e que fala de uma palestra sobre OVNIs que ocorreu dentro da Comissão de Ciência e Tecnologia, e inclusive foi registrado no Diário do Congresso Nacional de setembro de 1975. Está aqui a folha desse registro, ata da 6ª reunião ordinária realizada no dia 10 de setembro de 1975. E o que aconteceu, gente? Eles convidaram o Hynek. E vocês sabem quem é o Hynek? Lógico que sabe quem é o Hynek. Ele esteve envolvido no projeto Blue Book, ele esteve em várias pesquisas, projetos norte-americanos de OVNIs, e por fim ele chefiou inclusive um grupo de pesquisa de OVNIs, depois civil, até que ele veio a falecer. Ele chegou a dar palestras no mundo todo, inclusive no Brasil ele deu algumas palestras também. Mas o que salta aos olhos é que no governo do Ernesto Geisel, ele estava sabendo também, um departamento, né, de ciência e tecnologia convidou o cara para ir lá falar de OVNIs para pessoas importantes. Inclusive aqui, ó, gente, eu vou ler um pouquinho essa ata, né, que foi publicado no Diário do Congresso Nacional, só para vocês terem uma ideia. Mas tem o discurso dele aqui também, na época, o que ele falou, os outros envolvidos também, é bem legal, ó. Câmara dos Deputados, tá aqui embaixo, né, e tem toda essa parte. Com certeza deve ter fotos, deve ter vídeos desse evento importantíssimo e inusitado que aconteceu. Mas o que diz aqui? Fala o seguinte: aos 10 dias do mês de setembro de 1975, às 10 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Ciência e Tecnologia para assistir à conferência do cientista professor J. Allen Hynek, diretor do Departamento de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, que falou sobre o tema Objetos Voadores Não Identificados. Estiveram presentes os senhores Brígido Tinoco, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Herbert Levy, vice-presidente da Câmara dos Deputados no exercício da presidência, senador Magalhães Pinto, presidente do Congresso Nacional, Odulfo Domingues, primeiro secretário da Câmara de Deputados, general Otávio Pereira da Costa, chefe do Estado-Maior do Exército e representante do senhor ministro de Estado da Guerra, engenheiro Eduardo Máximo Ivo Domingues, representante do senhor ministro da Educação, Ney Braga, deputado Jarmud Nasser, Fernando Cunha, vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, enfim, vai falando aqui um monte de gente, né? E fala o seguinte aqui: a reunião foi filmada pela TV Globo, ou seja, na Globo deve ter imagens
dessa reunião e fala que foi gravada e será publicada no Diário do Congresso Nacional. E para constar, eu, Maria Geralda Orrico, secretária, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pelo senhor presidente, ou seja, o presidente da República, né? E o interessante aqui tem uma outra, vou mostrar mais uma parte para vocês, que tem algumas pessoas aqui listadas. Então tá lá, intervenientes, né? Herbert Levi, que era o presidente, o Brígido Tinoco, presidente também, e tinha convidado. Esse convidado aqui também é ilustre conhecido da ufologia brasileira, que é o Alfredo Moacir Uchoa, do Exército, General Uchoa. Ele estava como convidado, Carlos Marx também convidado, e o Allen Hynek convidado e que foi o palestrante do dia. Então, muito legal, né, esse envolvimento. Os presidentes do nosso país, com certeza, sempre estão por dentro da temática OVNI. Mas os militares, às vezes, escondem certas coisas. E dependendo se o fato ele pode gerar aí uma preocupação com a segurança nacional, aí sim o presidente é comunicado. Fora isso, há os despachos ali normais e se tiver alguma coisa mais relevante, também o presidente ele é informado. O demais que acontece, que não é tão relevante assim ou que mereça um sigilo maior, acaba ficando dentro dos órgãos militares. Então, se você gostou desse programa, espere a segunda parte que vai estar bem legal também. Eu peço para você aí, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe os seus comentários. Se você souber alguma coisa a respeito desse assunto, entre em contato conosco também, nos informe para a gente estar cada vez melhorando aqui as informações para vocês. Tá? Então eu agradeço aí de coração que nós já estamos quase chegando a 50 mil inscritos, né? Graças a vocês e até o próximo programa com o Edson Boaventura Júnior.